eu sempre vejo assim, as coisas mais poéticas e eu sempre era meio que... Então você se impôs agora no grupo. Não é que as pessoas... Eu percebia que eu não era muito bem quisto nessas minhas... Olha, André, agora só que a gente tá falando de idade, eu acho que isso tem a ver com o processo de amadurecimento. Porque você chega no grupo, você era muito mais maduro do que a gente. Aí agora a gente tá amadurecendo. Então tá chegando naquela fase sua, você já tá. Com chinelo no meio. Isso aqui, ó, o que é isso aqui? Um olhar. Eu sabia que não ia ser mesmo. O espetáculo da história da trajetória do Girandolá que mais foi apresentado é o Conto de Todas as Cores, que estreia lá em 2008 e que é um espetáculo que trata da infância, a partir das poesias do Mário Quintana, e que dialoga muito com as infâncias vividas nas periferias, né? A gente constrói ele aí muito em diálogo com as crianças daqui da comunidade, dessa comunidade que hoje já são adultos, mas a gente constrói muito com eles, abrindo espaço para brincar com eles, então muita coisa nasce aí dessa relação nossa com esse princípio de relação com essa comunidade também da Vila Suíça aqui. E aí depois que a gente estreia o conto e a gente começa a circular com o conto, a gente fala, que vontadinha de fazer uma coisa diferente. Uma coisa diferente e tal. Né? E aí aquilo vai fervilhando dentro da gente e tal, aí vem essa proposta. Aí a gente vem com a Aruê que vem com essa temática aí de olhar um pouco para essa questão do patriarcado, da violência contra a mulher e alicerçado no mito das pombagiras e tal. É um espetáculo um tanto ritualístico, né? Posso dizer assim, né? Era um espetáculo bem ritualístico e tal. E esse foi o nosso segundo espetáculo. E aí a gente começa a estudar essa questão da narração de histórias e tal. E a gente já tinha um pouco dessa aproximação com a Kika muito generosa, né? Fez encontros com a gente e tal. E a gente propôs para ela de apresentar um projeto para o PROAC de produção de um espetáculo de pesquisa das narrativas indígenas, Guarani. Esse projeto foi contemplado, então a gente começa aí, né, com a Kika como nossa preparadora, trabalhando a gente, ampliando nosso olhar para essa questão da figura do narrador de histórias e tal. E aí a gente se propõe a realizar esse projeto com uma pesquisa linkada dentro de uma aldeia. E aí, quando a gente chega lá na aldeia, aí foi só tapa na cara, né? Porque foi aí. Uma das coisas, primeiro que uma das lideranças falou pra gente, falou assim, isso aí que vocês estão fazendo tem nos livros. Vocês não precisam. Pra você vir aqui na aldeia, você vai na internet, você acha aí que você quer essas histórias tradicionais da cultura guarani. E aí ele mostrou assim a aldeia e falou assim, a gente precisa de alguém que fale sobre isso aqui. Sobre o que a gente está vivendo hoje. Sobre o que a gente está vivendo hoje. E a situação dos povos indígenas ainda hoje, né? A gente está falando, isso foi em 2014, já faz 10 anos. Mas ainda hoje as comunidades indígenas vivem de forma bastante precária, né? E aí a liderança lança esse desafio pra gente, a gente voltou meio sem norte, né? Meio sem rumo. Falou, caramba, e agora? A gente mandou um projeto, o projeto vai estar sendo financiado e o cara falou que isso daqui não serve pra nada, que a gente tá querendo fazer. Pra a gente construir a narrativa e a dramaturgia e tudo, contando o nosso encontro com eles. Porque foi mesmo marcante, porque a gente... Então a gente transformou isso poeticamente, né? E a gente contava isso assim, nós brancos chegando e a gente interpretava também indígenas, enfim. Tinha ali algumas situações, a gente colocou situações que a gente viveu na aldeia, colocou no espetáculo. Então é um espetáculo que ele conta o nosso encontro com esse povo. Depois a gente teve que justificar isso porque a gente apresentou outra coisa, né? A gente tinha sido financiado para fazer uma coisa e que virou outra. Que virou outra. Acho que foi quando a gente entendeu, tava já meio na cara, mas a gente não se tocava que, pô, a gente tá falando coisas nossas, né? Você falando das coisas que são muito próximas da nossa realidade. E acho que a coisa que mais era próxima da realidade de todo mundo que estava no grupo desde sempre era o Juqueri. A gente resolveu escrever um espetáculo para contar a história do Juqueri
Mas não só da história do hospital em si, mas da história da relação dele com a cidade e da cidade com ele. E a gente também foi, assim como a gente foi para a aldeia, a gente também foi para o Juqueri para fazer uma pesquisa lá. Então a gente entrou em contato com os pacientes, com os funcionários, com os registros de ex-pacientes também, né? Com os prontuários. Aos poucos a gente foi tendo aberturas, né? A gente conseguiu com a administração de ter esse contato com os pacientes e para poder conversar com os funcionários para trazer histórias para o nosso projeto, assim, conhecimento. Esse é um ponto importante, né, no sentido assim que o Juqueri, a instituição Juqueri, né, o complexo hospitalar do Juqueri, durante muito tempo foi muito fechado, eles tinham muita resistência de pessoas visitarem e tal. E aí marca um momento importante de abertura para a nossa região, né, dos artistas começarem a entrar, assim, a gente foi bem de mansinho, né, chegando, e aí eles foram também adquirindo confiança na gente, e aí disso foram desdobrando outras possibilidades para que outros artistas também tivessem acesso, né. E aí vai se desenhando isso, né, assim, do quanto o nosso fazer teatral é interferido pela cidade, quanto a gente interfere na cidade, e isso é uma característica também marcante da nossa pesquisa, hoje consciente, né. Sim. Acho que no início, bem intuitivamente, a gente vai fazendo isso, e hoje a gente faz isso de forma consciente, né? A gente faz essa escolha de que a cidade seja o nosso mote criativo, nosso material criativo. Enfim. Aí então vem o Juqueri, aí nesse entremeio aí Juqueri, que aí surge um monte de coisa aí no meio do caminho. Faz o Juqueri, aí a gente continua apresentando conto Juqueri, e aí a gente, né, começa a ensaiar outras coisas, tal, daí nós quatro aqui, eu, Meire, André e Gil, a gente começa a pesquisar um pouco a questão da poesia periférica. E aí isso depois, mais pra frente, vai surgir o Brincantes Ambulantes, que também é um espetáculo do nosso repertório. Aí também surge aí uma vontade minha de retomar a questão da violência contra a mulher, e eu proponho aí pro André da gente puxar esse bonde numa interpretação solo minha, que é o Violar, que ele também se desdobra para além da ação cênica, né? Que daí a gente vai agregando mais gente, e ele vira uma campanha fotográfica que a gente mobilizou mais de 100 mulheres na região que escreviam coisas no próprio corpo, vira painel de lambe-lambe que a gente espalha aí pelas cidades, tanto Morato como Franco, tudo isso, aí vem o civilismo. Então é um espetáculo civilismo também que tem bastante gente em cena, que também demanda uma produção. Foi o primeiro desafio nosso de levar teatro pra rua mesmo, de ter criado o espetáculo na rua, e aí ele vem tratar, traz mais um olhar para a história de Francisco Morato, né? Então a gente constrói ele ali na Ponte Seca, num período em que a Ponte Seca foi desativada, né, assim, que os camelôs foram realocados, então foi um momento meio de luto ali da Ponte Seca, porque quando a gente montou, né, o pessoal que era do comércio sentia muito que eles falavam assim, acabaram com a Ponte Seca, ninguém mais vem, o pessoal que tinha barzinho, tinha lojinha, né, eles falavam, não passa mais ninguém aqui. Eles demoliram. Eles eram muito chateados, né, com isso, mas também é um momento ali que a gente ocupa o espaço do calçadão da Ponte Seca para fazer ensaio, aí a gente propõe intervenções. Foi um espetáculo que também foi financiado a produção pelo PROAC, né? Então a gente fez várias intervenções no próprio túnel, né? Na Ponte Seca. Depois do civilismo vem a pandemia. A gente fez algumas coisas aí durante a pandemia, tanto virtual como na época que começou a abrir, né? Aí a gente fez umas coisas tipo uma intervenção que a gente usava umas máscaras, né, e que ficava de longe com as pessoas. A gente fez umas coisas aí nesse processo do isolamento, né. Depois da pandemia, agora estamos nesse momento retornando, vamos ver se vai acontecer de novo, né, retornando a criação de um espetáculo para infância. Mas seguimos, né, apresentando aí alguns espetáculos do repertório, né, o conto a gente segue em atividade, o Brincantes Ambulantes, que a gente tem, que acho que hoje está tomando a frente aí de ser hoje o carro-chefe aí do grupo na questão de apresentar, de circular e tal. E o Violar também a gente apresenta ainda. Em relação ao processo de criação do grupo, também é importante dizer que assim, todos os espetáculos
foram sempre permeados pela poesia. A gente sempre teve esse olhar poético para construir os textos, a narrativa, a forma como que a gente quer levar para o público o nosso teatro, através da poesia. Então isso permeou a história do grupo como um todo, né? E aí nasce o Tarô dos Loucos, que é o nosso primeiro espetáculo. Depois vem a Casa da Vó, né? Que o Tarô dos Loucos depois virou peça mesmo. Depois chega a Casa da Vó, que é o nosso segundo espetáculo. Um espetáculo feito a partir das memórias das nossas avós, das avós dos... Aí já tinha algumas pessoas, Meire, Silvio, aí já tinha algumas pessoas que estavam entrando, né? O tarô tinha nascido já, a gente já tinha um outro... a situação do grupo começou a mudar um pouco. E aí vem a Casa da Vó. Depois vem a Rua dos Fantasmas. E depois agora está chegando o Malazarte, né? Que é a nossa última criação que está agora se fazendo, né? Virando espetáculo, mas nós temos esses 4 espetáculos aí. E no meio disso, as experiências com arte e educação, o trabalho em Caieiras, né? As aventuras que nós tivemos. Contando histórias no Teatro Safra, lembra? Contando histórias no Teatro Safra, fazendo pão para se manter na pandemia, fazendo podcast, recriando o História de Lenços e Ventos lá do Vento Forte para podcast, fazendo experiências com acessibilidade, pessoas cegas, do Boa Noite Vagalume. Aí foi abrindo assim, porque a gente quando a gente está num lugar de precariedades, eu acho que é terrível, mas por um lado a gente começa a se mexer muito e começa a falar quem que eu consigo, o que eu tenho aqui. É farinha e ovo. Eu não tenho como fazer uma peça hoje, mas eu tenho como fazer pão. Eu tenho um amigo cego. A gente criou o Vagalume Leituras em Rede, que é um trabalho de acessibilidade que a gente preserva até hoje, dialogando com pessoas cegas e tentando criar obras junto com elas, que é alguma coisa que a gente conheceu lá no Coletivo Grão e que eu penso em carregar de algum modo, não copiando como o Grão fazia, mas carregar de algum modo aqui para dentro também. Então é isso. Tem as peças, mas tem essas experiências que nós estamos envolvidos, nas quais estamos envolvidos. Hoje nós somos em, acho que 17, né? Por aí. Acho que 17 pessoas. Mas o grupo já chegou a ter 48. Sei lá, chutando bem baixo, pelo menos uns 80. Eita, peça. Não, a gente já fez muita peça. Muita, porque a gente apresentava nas escolas, né? E aí as escolas, elas pediam os espetáculos pra gente. Falavam, você pode fazer um espetáculo relacionado à lenda? Você pode fazer do folclore? Você pode fazer da Páscoa? Você pode fazer do Natal? E a gente montava muito rapidamente, né, os espetáculos. E aí a gente, pra poder não perder o trabalho. Na verdade, não. A gente começou com peças autorais, né? Que foi Banho Nele. Pelo menos foi a primeira peça que eu apresentei com Arte Fácil, foi o Banho Nele, que era uma peça que foi o Rui e a Camila que escreveu. Foi o Fábio e a Camila. Foi o Fábio e a Camila que escreveram, que eram participantes na época. E ela falava sobre higiene pessoal da criança. E aí a gente apresentava nas escolas municipais, né? Mas assim, a gente acabou não parando na ideia dos clássicos, né? De literatura. E acabou, hoje em dia a gente foca mais nas peças infantis, né? Que tem um público, não dá pra dizer que é um público maior, mas acho que também um público mais cativo, né? A nossa linguagem atual, acho que vai mais de encontro aos espetáculos infantis, mas por nossa parte mesmo, né? A gente trabalha ainda com teatro escola, mas o nosso maior intuito no momento a gente trabalha mais com bilheteria. Sim. Né? Apresentando nos teatros, aos finais de semana, né? Que é uma vertente um pouquinho mais diferenciada, né? A gente não fica mais tanto dentro da escola. A gente ainda não largou o teatro escola, porém a gente de fato está em outro momento. A gente apresenta mais em teatro.
já fomos, né, para 19 estados. E em cada um desses estados a gente apresentou em pelo menos aí umas 6 cidades. A gente, né, pode dizer que rodou bastante pelo país. Aí hoje em dia a gente faz as apresentações e parte do dinheiro que a gente consegue com as apresentações, né, eu pago os atores, faço tudo certinho, e separo um pouco para poder já produzir a próxima peça. Então, boa parte das coisas que nós temos é feita por nós mesmos, né? É a gente mesmo que confecciona a maior parte do material que a gente usa em cena, né? E isso faz com que fique um pouco mais barato. Então, aí a gente consegue ter um material legal por um custo bacana, né? E fora que é muito gostoso também. Quem produz? Quem produz os... Olha, Vocês fazem juntos, esse aqui, por exemplo, foi a Paty, eu e o Adrian. O Adrian ele foi responsável pelos cabelos, eu fiz a estrutura da cabeça e a Paty fez o rosto. E aí, voltando pro cerne da coisa, eu destaco outro fator que contribuiu para a dissolução do NAC, que é resultado dessa carência material que o grupo tinha e que teve certo momento em que foi na época do Mapa Cultural Paulista. A gente foi para o Mapa, só que detalhe, o grupo se reuniu e falou: Carlos, vamos para o Mapa Cultural Paulista. E eu não estou fazendo meia culpa, eu estou dizendo o que eu disse na época. Eu disse, por mim não. Não quero ir para o Mapa Cultural Paulista. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Eu não gosto, eu não vejo sentido em concurso. Eu não vejo sentido. O que é melhor que o quê? Sabe, são coisas diferentes, mesmo que sejam 2 peças de teatro, como que eu vou dizer que essa peça é melhor do que a outra? O fato é que a maior parte do grupo decidiu e foram participar do Mapa Cultural Paulista, né? E aliás, é bem curioso e sintomático do que eu mesmo penso a respeito desse tipo de evento, porque eles ganharam melhor peça, melhor texto original, que a gente fez uma adaptação do Mar de Andrade, do Besouro e a Rosa. Melhor peça, melhor texto, melhor não sei o quê, melhor não sei o quê, melhor não sei o quê, e não foram melhor. Ficaram em segundo. Ganharam os principais prêmios e ficaram em segundo. E quem ganhou? Um local de Itapecerica da Serra, se não me engano. Um grupo, Taboão da Serra, né? Sabe? Então... Sabe? Então, talvez eu já tivesse sentido uma premonição, mas eu não tive nem oportunidade porque o grupo se desfez mesmo. Esse foi o final dos núcleos de ação cultural, sabe? Resultado do corpo. Os núcleos continuaram, isso, do corpo, que era o núcleo para teatro, né? Para adultos do núcleo de ação cultural, foi o final. Para mim, gente, o concurso em si foi só sim, mas para mim resultado de muita precariedade, de muito cansaço, muita pressão por parte das pessoas, que as pessoas sofriam, integrantes do grupo, né? Pressão econômica, basicamente, né? Enfim, e aí os núcleos de ação cultural terminaram aí. O núcleo de ação cultural, não o corpo. Depois a gente ainda seguiu, mas só que aí a atividade teatral já não era mais o foco. A gente praticamente passou a ser uma central de facilitação, uma central facilitadora para grupos que chegassem e quisessem fazer alguma coisa na cidade, fosse lá o que fosse, qual a vertente, qual o estilo, qual a modalidade artística e etc. E na medida do possível, a gente de cara cedia o espaço, depois se não tinha equipamento, luz, som, tentava correr atrás para emprestar, tudo na base do empréstimo. Dinheiro, gente, dinheiro nunca caiu na caixinha. Nunca, né? Eu poderia até dizer assim, não é o principal. Chega um ponto em que passa a ser. Por quê?
Você começa a ensaiar com um bando de moleques, meninos e meninas. Eles vão crescendo e não saem do seu pé. Fica todo mundo em volta da ideia porque eles já foram picados também, né? E aí o que acontece é que esse menino, uma hora ele vai começar a pagar as coisas ou vai receber pressão na casa dele para ajudar em casa. Essa é a verdade, né? E você está fazendo o quê? Teatro? Música? Pintando? Desenhando? Dançando? É terrível. Você se vê numa situação em que a coisa cresce e você fala, meu, na prática, vai virar um pesadelo. Vai virar um pesadelo. Dentro do próprio núcleo de ação cultural, e isto foi um dos fatores que fez com que o grupo se dissolvesse, o núcleo de teatro, né? É por causa disso. A Marília não está mais só fazendo teatro e bancada pelo pai e a mãe, né? A Marília agora precisa ajudar na despesa em casa. E o núcleo de ação cultural não pode pagar. Não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, deram espaço, ótimo, né? Não é suficiente. Aí a gente entra num outro tema muito complexo e que vai virar o segundo fator de solução do NAC, na parte de teatro principalmente, que sempre foi o mais importante, que é a questão dessa maldita, aparentemente, incompatibilidade entre artista e administração da coisa. Horrível, insuportável isso, né? E eu posso dizer de cátedra, porque se por um lado o que me moviam eram outros interesses, que não exatamente pagar a continha, eu não posso ser ingênuo a ponto de achar que essas pessoas que estão fazendo trabalho comigo e só por isso eu existo, podem pensar do mesmo jeito. Né? Não, elas tinham que fazer esse trabalho podendo ter as necessárias condições para fazê-lo de maneira correta, produtiva, adequada, sei lá o termo. E aí a gente começa a ver que, puta que pariu, a gente não consegue pensar em termos empresariais, em termos de administrar. Veja que aí a gente vai ter que até mudar o nome de certo modo, e artista tem muito essa dificuldade, o negócio, mas não é um negócio, é um grupo de teatro, sabe? É um grupo de teatro. Como assim negócio? A minha finalidade não é lucro. Como eu falei, a gente tinha como base trabalhar adaptações de dramaturgia nacional e literatura brasileira. Eu posso citar, vou pela que eu mais gosto de cara, que teve uma apresentação, Vozes do Rio da Seca. Um trabalho insano, a gente fez uma mescla entre João Cabral de Melo Neto com excertos de Guimarães Rosa, no mesmo texto. Gente, um texto lindíssimo, lindíssimo, uma adaptação linda, complexa. É uma coisa de que eu tenho orgulho de eu ter feito, sabe? Eu olho para aquilo e falo, que bonito que isso ficou, que legal que isso ficou, sabe? E fizemos uma apresentação. Por quê? Porque a estrutura é muito difícil de repetir. Muita gente envolvida, muito barro, sabe? Não era compatível com o espaço que a gente tinha. A gente montou tudo para uma apresentação, meses de ensaio, meses. Mas é algo que bom que fizemos, sabe? Que bom que fizemos. Que lindo que ficou João Cabral de Melo Neto, que lindo que ficou lindíssimo, sabe? Não vou falar que ficou melhor, porque tem coisas que não dá para melhorar. Mas, enfim, outra que eu gosto pra caramba também, que aliás foi a peça que ganhou um concurso, uma apresentação municipal para ir para o MAPA, que foi a adaptação que a gente fez do Nelson Rodrigues, A Falecida. Né? Aquela peça tinha que ter ido para o Mapa Cultural Paulista. Aquela que você estava de jurado. Né?
Só que foi outra peça do Mapa Cultural Paulista. Veja que foi a adaptação que fizemos para um texto do Machado de Assis, do Mário de Andrade, o Besouro e a Rosa. Não, por que não foi o vestido? Porque o grupo, como eu disse, o grupo tinha parte que queria ir para o mapa e outra parte não queria, porque entendia que a proposta não era essa, sabe? O que a gente vai fazer no Mapa Cultural Paulista? A gente vai ganhar o quê? Vai ganhar um troféu, eventualmente? Qual o sentido do Mapa Cultural Paulista? Veja que aí, André, a gente resvala de novo naquele problema que eu citei anteriormente. Essa falta de visão, entre aspas, empresarial, de gestão administrativa do grupo. Se você estivesse pensando, por exemplo, participar do Mapa Cultural Paulista como estratégia, como parte de um plano, se fosse uma ação tática, para você almejar ocupações de outros espaços, tentar editais ou coisa do tipo, ok. Mas a nossa natureza essencial sempre foi formativa. Fui conhecendo, me chamaram para ser jurado, o Rui me chamou para ser jurado do Mapa Cultural Paulista, que ele ficou meu amigo. Mas aí eu vi a peça dele e eu fiz muita crítica à peça dele, assim. Eu fiz uma crítica que, nossa, e aí a gente se tornou inimigos mortais, assim. Ele queria me matar, de verdade. Ele queria me matar de verdade. Depois de 13 anos nós voltamos a ser, hoje nós somos amigos novamente. Ele frequenta a minha casa, a gente reatou, assim, né? Mas foi muito curioso isso, porque foi a pessoa que eu recebi, ele me chamou para ser jurado. E eu fui muito sincero. Eu cometi um sincericídio lá no Mapa Cultural.